Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, nosso paizinho quer falar comigo, com você, em Mateus 11, versículo 28. Uma palavra bem conhecida, queridos, mas que muitos não praticam. A palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Querido, minha querida, você que está ouvindo agora, você que parou nesse momento para ouvir essa palavra, você tem tantos compromissos, não tem? Você tem olhado para a tua agenda, ela está cheia, e você olha e não tem tempo, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para descansar. Sabe, você olha e tem um trabalho lá fora, tem um trabalho na casa, tem uma família, tem uma vida social que também não pode ser negligenciada, tem as tarefas e elas não estão cabendo mais de 24 horas do dia. É com você que Deus está falando. Deus está falando com a maioria de nós que estamos vivendo uma vida dessa forma. Atarefados e as preocupações colaborando para cada vez mais estar cansado, cansada, físico, emocional, espiritual. E isso tem influenciado a minha vida, a tua vida, a nossa vida, porque ela não tem mais qualidade. Você já parou para pensar nisso? Sabe, isso tudo que nós estamos vivendo, esse não caber dentro do tempo que nós temos, de tantos compromissos, de tantas coisas que assumimos, está gerando em nós, queridos, um estresse, está gerando em nós um afastar de Deus. Você já parou para pensar nisso? Sabe, porque o estresse já é horrível, porque uma pessoa estressada, ela prejudica ela e todo mundo à sua volta. E o afastar de Deus, você perde todas as coisas, tudo esse melhor dessa terra que Deus tem para você. Sabe, querido, o afastar de Deus te leva por caminhos que pode te levar a perder a sua salvação. Sabe, e quando isso acontece, a nossa vida ela começa a ficar desequilibrada, sabe? E a gente começa a não dar mais valores às coisas que são valorosas, que estão do nosso lado, que são preciosas. E tudo isso, essas situações, sabe, que vai gerando em nós essa correria, vai fazendo com que a gente esquece daquilo que é precioso ao nosso redor, e isso tudo vai sendo prejudicado. Já parou para ver que teu filho precisa de você? Ele não precisa do que você, sabe, traz para ele. De repente, o filho está necessitado que o pai fale com ele, que o pai e a mãe sente com ele, brinque com ele, esteja com ele, converse com ele, sabe, queira saber dele. O pai vem e compensa, né, isso não ter com o filho, com presente, com alguma coisa gostosa, e começa a achar que essas coisas vão trazer para essa criança que necessita de você, que foi colocada na tua vida pelo Senhor, porque filhos são herança do Senhor, mas são colocados nas tuas mãos para que você proteja, para que você encaminhe, instrua, para que você seja o pai ou uma mãe equilibrada, que vai instruir essa criança no caminho que ela deve andar, que vai cuidar, proteger, prover todas as coisas. Você tem provido? Olha para tua casa, para o teu casamento, olha para tua esposa, olha para o teu esposo, olha para os teus familiares e vê tudo que jeito que está desequilibrado por causa dessa rotina que você colocou mais importante. Aonde a tua rotina, os teus afazeres, o teu trabalho, todas as coisas é mais importante do que a tua família, é mais importante do que tua esposa, teus filhos, teu esposo, é mais importante do que Deus na tua vida. Sabe, queridos, a gente tem essa rotina, é importante sim, mas nós temos que ter qualidade de vida. Cadê a qualidade de vida? Cadê, queridos? Cadê a alimentação na hora certa, uma alimentação de qualidade para os filhos que estão crescendo, necessitam de nutrição, sabe? Cadê a qualidade de vida, queridos, para
para você mesmo, na tua alimentação. Olha aí, você está totalmente com os teus exames alterados porque tem uma alimentação desregrada. O sono, queridos, atividade física. Quantos não fazem nada? Quantos, sabe, estão, sabe, sentados, passam sentado no escritório, alguma coisa o dia inteiro. Tem muitos que se movimentam, né? Isso já ajuda, mas eu estou falando coisa assim, não é o movimentar do trabalho, o movimentar para relaxar, você entendeu? Queridos, nós precisamos disso. Sabe, porque cada um gera benefícios para nós. Ou se a gente está negligenciando, vai gerar o quê? Prejuízos para nós. Né? São coisas que nós precisamos ter estratégias e equilíbrio e para poder ter tempo de descansar. Mas tem uma área, queridos, que o ser humano, sabe, está esquecendo, que é a pior de todas quando ela começa a ser negligenciada, a fé, sabe? Porque a fé, ela abalada, ela não existe mais, ela vai abalar tudo. Tudo. Sem fé, você vai perder a tua saúde, você vai abalar toda a estrutura da tua casa, todas as coisas vão ser abaladas. A nossa vida espiritual, ela colabora para que eu e você tenha bem-estar da alma e do corpo. Sabe, queridos, porque nós somos formados por três partes. Nós somos espírito, nós temos uma alma que habita no corpo e precisa ser cuidado. O espírito, ele conecta eu e você com o Pai. E quando eu e você somos nova criatura, ele é recriado e ele garante no mundo espiritual nossa identidade de filho de Deus. Essa parte do ser humano revela a nossa natureza e só o Senhor pode transformá-la. Sabe, a alma, queridos, essa alma, ela guarda as emoções, as vontades, é o intelecto. Queridos, então a nossa alma, muitas das vezes, está cheia de tanta coisa, né? De tantas emoções, de tanta coisa que nós não analisamos, que não refletimos, de tantas situações, sabe, que nós estamos deixando para lá, ou fazendo demais. Coisas que nós não paramos, sabe? Esquecemos que temos a habilidade de interpretar. Sabe, às vezes a nossa alma não tem nem sonhos mais. Nem isso mais, queridos. Sabe, então nós precisamos, queridos, ter um corpo, sabe, que seja agradável a Deus, cuidado, alimentado. Nós precisamos de uma alma, sabe, que se aquiete em Deus, e um Espírito Santo, sabe, refletido em nós, nas nossas atitudes. E nós precisamos descansar em Deus, porque isso, queridos, é um ato de fé. Quando a gente cuida da nossa vida espiritual, cuidamos da nossa alma. Isso vai refletir aonde? Nas nossas ações. Você está entendendo? Por isso que a vida espiritual vai reger tudo, porque você cuidando do espiritual, você vai começar a cuidar da tua alma, daquilo que você pensa, da forma que você age. Agora, quando você deixa, isso vai refletir o quê? Nas suas ações. Mas se você cuida, também reflete. Então, queridos, quando você olha e vê que as coisas fugiram do teu controle, para um pouquinho. Talvez seja um diagnóstico que chegou até você. Talvez os teus exames mostraram algo que você não queria nem ver. Quando você olha, você não tem dinheiro suficiente para pagar as contas. Chegou o final do mês e tanta coisa. E eu tenho crianças, e eu tenho isso, e eu tenho que resolver aquilo. Sabe, queridos, quando você olhar para as situações, que eu sei que são situações conflitantes, eu citei essa, mas tem tantas que tiram a nossa paz. Elas são poderosas para fazer isso, para tirar a nossa paz. Nós temos que lembrar que Jesus nos ensinou que podemos viver uma vida leve, mesmo em meio aos caos. Nós temos o poder de filho para viver isso. É o segredo, queridos, quando a nossa fé é fortalecida em Deus, porque só ter fé e não ter atitude, não ter declaração da palavra, a fé só não resolve. A fé, ela não depende do teu sentimento, ela não depende da circunstância que você estabeleceu. A fé depende o quê? De você declarar o que está na palavra de Deus. A fidelidade de Deus está ali. E ela não muda.
Quando eu e você fortalecemos isso, queridos, a nossa fé, nosso coração se acalma diante das tormentas, diante das crises, os nossos ouvidos espirituais, eles são abertos, queridos. Assim, tem desimpede, sabe? Aquilo vem e limpa a nossa audição. E a gente começa a ouvir o quê? A direção do Espírito Santo de Deus. Sabe, amados, Mateus 11:29 fala assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam na palavra, aprendam com Jesus. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. A palavra de Deus ensina tudo, queridos. É só fazer, é só obedecer. É só ter essa intimidade, viver, deixar Deus falar, e quando Ele falar, obedecer. Ler a palavra, não só ler, não. Ler, refletir, começar a agir. Sabe, começa a desfrutar essa fé fortalecida em Deus. Começa agora a ter esse relacionamento mais profundo com Deus. Lendo a palavra, lendo a Bíblia, ouvindo. Eu não sei de a forma, você não tem tempo de ler, põe para você ouvir. Você não pode ler, põe para você ouvir. Eu tenho uma deficiência visual, eu tenho uma grande dificuldade de ler, mesmo quando a letra é bem grande, porque a minha visão é 20% só. Então, mesmo com lupa, com 2 lupas, numa Bíblia assim, física, eu não estou dando conta, eu não consigo mais, mesmo que a letra seja gigante. Mas, queridos, tem tantos meios para ler e ouvir. Bota numa tela grande, letra gigante, põe som para você ouvir. E as mensagens começam a edificar o nosso coração. Sabe, eu não estou falando porque eu sou perfeita, não tenho que a cada dia pedir a misericórdia de Deus, porque sou falha, muito falha, queridos. Mas a palavra vem e fala meu coração, e a palavra vem e fala o teu coração, e nós vamos aqui vivendo um dia de cada vez nessa edificação do nosso coração na palavra, declarando, deixando que, sabe, que o Espírito Santo venha e ele vai cuidar de todas as áreas da nossa vida através do que? Desse descanso na palavra, desse aquietar e saber que temos um Deus. Então, descansa em Deus. Isso vai ser, sabe, vai mostrar, as pessoas vão ver quando você agir assim, que você tem um relacionamento com a palavra de Deus. Por isso que você descansa. Sabe, porque a palavra de Deus revela o caráter de Deus em cada versículo, queridos. Mostra quem é o nosso papai, mostra a obra da cruz, a graça que transforma, o amor de Jesus por nós. E quanto mais eu e você investimos em conhecer o papai, mais fortalecidos seremos, queridos, nessa caminhada. Então, reserve esse momento na tua rotina, e no meio desse tanto de coisa que você não sabe o que faz. Para. Deus é o que tem que estar ali em primeiro lugar. Para. Desenvolva essa rotina de ter esse tempo com Deus. Sabe? Porque quando você fizer isso, você vai ter resultados surpreendentes na tua vida. Você vai ter efeitos maravilhosos de conhecer mais e mais a Deus e deixar, sabe, que Deus vem e gere em você, sabe, se depender de Deus, se conhecer de Deus, vai gerar em mim, em você, consequências na nossa vida, consequências com resultados que vão ser percebidos por nós e por aqueles que estão ao nosso redor, na nossa maneira de viver. Descanse em Deus. Descanse, isso faz parte do estilo de vida da nova criatura em Cristo. Nós precisamos descansar, queridos, ter bases sólidas, sabe? Porque senão nós vamos ter o risco de não conseguir, sabe, viver isso que nós estamos vivendo por muito tempo. Não adianta ter só fé. Você está entendendo o que o papai está falando? Nós temos que ter esse relacionamento profundo com a palavra de Deus. Nós temos que nos tornar íntimos do papai, entender, querido, que ele é aquele que espera que eu e você viva no melhor aqui nessa terra. Além disso, queridos, ele quer, sim, esse relacionamento íntimo conosco, através da palavra. Sabe, esse relacionamento com esse Deus que fortalece a nossa fé. E esse relacionamento na palavra vai fazer que a gente descanse em Deus. Não tem jeito de descansar se não tiver fé também.
Sabe, Deus, Ele quer que eu e você tenha essa vida leve. Para de carregar esse fardo pesado. Para de carregar tudo, achar que você resolve tudo, que você faz tudo, que todas as coisas dependem de você, ou que o mundo vai parar se você aquietar e descansar. Tem desafios, sim, queridos. Mas nós temos que passar por ele sem perder a nossa paz. E ele está convidando eu e você a viver essa vida leve, marcada pela presença dele, manifesta em nós, através do Espírito Santo. Ele diz que o jugo dele, o fardo dele, o jugo dele é leve, é suave. Mateus 11:30. Então, queridos, entrega para ele o fardo pesado, sabe? E toma posse dessa vida leve. Eu estou falando que quem toma posse não vai ter mais problema, vai ter sim, mas não vai se preocupar tanto com isso, não, porque está lá tudo em Deus. Deixa em Deus. A hora que vir, sabe, o desespero, a preocupação, lembra da palavra, reconhece. Deus, eu sou dependente de Ti. Então, sabe, mesmo que independente do que vai acontecer, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a tua palavra é que vai ser cumprida, eu sei que o Senhor está no controle de cada situação. Sabe, Deus não criou eu e você de uma forma tão maravilhosa, tão amorosa, para a gente ficar perdendo noites sem dormir, pensando como que eu vou resolver os problemas. Isso é um pouco da pastora Madalena. Como Deus é lindo e fala conosco. Ele te faz andar em liberdade. Ele está falando comigo, queridos, e está falando com você. E Ele quer, queridos, que nós temos saúde. E Ele quer que a gente viva esse descanso nele. Esse descanso no amor dele. Sabe, então agora você entendeu direitinho, decidiu, vai deixar ele agora conduzir a tua vida de uma forma diferente? Então deixa de verdade. Vamos deixar Deus ser, deixar que Jesus Cristo venha e seja o motorista do carro da nossa vida. Vamos deixar ele mostrar para nós, queridos, como que vem essas coisas, os problemas, e vamos experimentar nessas jornadas alegrias com ele. Porque nós já temos as alegrias para nós, queridos, que temos que agradecer em todo instante, conquistadas na cruz do Calvário por nós. Então vamos descansar no Senhor, vamos esperar nele, vamos aquietar o nosso coração, vamos deixar essa ansiedade lá em Cristo, lançar sobre ele essa preocupação e vamos viver essa vida abençoada. Porque nós somos, queridos, altamente abençoados, favorecidos, profundamente amados pelo nosso Pai. E Ele cuida de nós nos detalhes. Deus maravilhoso, Paizinho querido, te louvo, te agradeço por essa palavra que está falando tão profundamente na minha vida, no meu coração. Paizinho, eu estou aqui diante de Ti, ó Deus, e me Papai, me sucumbo diante dessa palavra, eu entro debaixo da tua mão poderosa. Eu reconheço, papai, que, paizinho, sem ti eu não sou nada, mas contigo eu posso todas as coisas. Mas aquilo que é para mim fazer, papai, eu sei que tem uma multidão agindo assim, papai. Então tudo aquilo, papai, que tenha tirado a minha paz, meu sono, tudo aquilo que tem trazido uma inquietação para o meu coração, eu lanço sobre ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos aqui em unidade, papai, cada um confessando, cada um contando para o Senhor a área da sua vida, aquilo que tem feito, aquilo que tem tomado tempo, que tem negligenciado o tempo contigo. Papai, nós depositamos tudo em Ti, entregamos nosso caminho ao Senhor, aquietamos a nossa alma no Senhor, sabendo que o Senhor está agindo e tomamos posse desse fardo leve, desse jugo suave. E deixamos que o Senhor seja o motorista, Jesus, da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar a cada minuto, a cada instante. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.